Hoje vou-te ajudar a vencer um dos maiores medos do mundo, o medo de falar em público. Ou melhor, o medo de falhar em público. Eu quero dizer-te que eu já tive esse medo, venci esse medo, por isso sei muito bem aquilo que tu passas. Se tu queres dominar esse medo, assiste a esta aula curta e direta até ao fim e domina o teu medo. O medo de falar em público. Pesquisadores têm investigado e as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Sabias? Mas na verdade, o que nós temos, o que eu já tive, não é medo de falar em público, e sim medo de falhar em público. Porque reflete comigo. Se alguém te garantisse, ei, podes ir lá falar que vai correr tudo bem. Tu não ias? Ias. Porquê? Porque o teu medo não é falar. O teu medo é falhar. E esse medo apareceu certamente em alguma situação que tu passaste na tua infância. Talvez na tua infância tu tenhas ido falar, expor-te em público e simplesmente criticaram-te, simplesmente riram-se de ti, envergonharam-te e tu ficaste a partir daí com medo de falar em público. Reflete um bocadinho sobre isso. Pensa, o teu medo de falar em público, onde é que ele foi criado? Vai à tua infância e vê qual foi a situação que gerou o nascimento desse teu medo. Pausa o vídeo se for preciso, mas reflete, mergulha, porque é nessa situação da tua infância que está a raiz do medo. E eu aqui contigo quero tratar o medo pela raiz. Não quero mudar apenas os frutos. Não. Eu quero mudar a árvore. E para mudar a árvore, temos que ir à raiz. Qual foi a situação da infância que te gerou esse medo? Pensa. Se calhar foi na escola que foste exposto e gozaram, riram-se de ti. Talvez tenha sido com os teus pais, em algum restaurante, por exemplo. Qual foi essa situação que jogou a semente do medo e que hoje cresceu para essa árvore enorme que te está a impedir de fazer o que desejas? O que nós vamos fazer é dar um novo significado a essa situação e entender que essa situação foi no passado e que tu hoje és diferente. Tu hoje tens outra maturidade. Tu hoje tens outro conhecimento. E essa situação ficou lá atrás. Entende? Ok, aquilo aconteceu lá atrás porque eu não tinha conhecimento ou porque eu não sabia algo. Ok, é verdade. Mas hoje é diferente. E eu hoje vou agir diferente. E eu hoje vou ter um resultado diferente. Foi exatamente assim que eu fiz. Não apenas com esta técnica, e sim com as outras que eu também já te vou explicar. Mas esta talvez seja a mais importante. Tu conseguires soltar-te do passado. Conseguires entender que aquela situação foi lá atrás, mas ficou lá atrás. Tu hoje és diferente. Tu hoje não és aquela pessoa, aquela criança que viveu aquela situação. Não. Tu hoje és um homem, és uma mulher diferente. Tens outro conhecimento, outra maturidade, outra postura e vais ter
outro resultado. É exatamente isto que tu tens que fazer. A partir daí, de tu entenderes a situação do teu passado que te gerou isso, e a partir de tu ressignificares essa situação e de tu desassociar-te desse passado, o que tu vais fazer é uma visualização positiva sobre a situação que tu desejas enfrentar. Esse medo de falar em público, seja onde for, seja com os teus amigos, seja no teu emprego, seja na escola, qual é essa situação que tu precisas de enfrentar? Talvez seja gravar um vídeo. Tu sabes qual é a situação. Qual é essa situação? E pensa, como é que será a situação ideal? Tu a falares em público da forma perfeita. E visualiza essa situação ideal. Imagina tu lá falares em público, o que é que tu vais dizer? Qual vai ser a tua postura, a tua roupa? Visualiza a situação ideal a acontecer. Porque uma chave poderosa da nossa mente, do nosso cérebro, é que ele não distingue real de imaginário. Logo, tu podes imaginar a tua situação ideal. E isso vai fazer com que tu cries novas trilhas neurais, novos caminhos neurais. E quando essa situação realmente acontecer na tua vida, tu vais estar muito mais preparado, muito mais tranquilo, muito mais à vontade e, claro, vais enfrentar o medo e vai correr tudo bem. Faz isso. Visualiza todos os dias a situação que tu queres enfrentar, o medo de falar em público que tu queres enfrentar. Visualiza todos os dias. Esta é a segunda técnica. E agora vamos para a terceira e que realmente eu considero a mais poderosa, que é simplesmente ter fé que vai dar certo. Simplesmente acreditar que vai dar certo, que vai acontecer. E liberta disso. Oh, Deus está comigo, só vai acontecer o melhor. O que acontecer vai ser para o meu bem. Está tranquilo. Eu vou lá e vou fazer acontecer e sei que vai dar certo. E uma dica extra é tu dominares a tua comunicação interior. Porque eu sei que vão aparecer vozes a querer sabotar-te, a dizer: ei, vais falhar, ei, não vais conseguir, ei, isso não é para ti. É a voz interior, é a programação do teu inconsciente associada ainda àquele passado. No início, ela vai tentar vir à tona, só que tu vais dominar a situação, porque tu hoje sabes: ei, não, isso é no passado, eu hoje sou diferente, hoje tenho um conhecimento diferente, hoje vou agir diferente. Tu já não me aprisionas mais e vais dominar essa comunicação interna e vais lá, enfrentas com muito mais segurança. E claro, tudo isto vai ser melhorado e aperfeiçoado com a repetição. Quanto mais tu enfrentares o medo, quantas mais vezes tu fizeres, mais tranquilo te vais sentir, mais livre te vais sentir e, claro, melhor vai acontecer. Lembra-te sempre, tu dominas o medo, tu não és dominado pelo medo. E além disso, o teu passado não define o teu futuro.